Vamos lá, vamos dar início ao treinamento. Primeiramente, bom dia, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a Vivian Oliveira, técnica de segurança do trabalho, né? Instrutora de treinamentos e bombeira civil. E hoje estou aqui a pedido da empresa para ministrar um treinamento para todos vocês sobre NR35. Qualquer dúvida, podem me perguntar, podem parar o treinamento para questionar sobre a dúvida de vocês, tá? Não tenham vergonha, não se sintam constrangidos porque não entendeu alguma informação. Eu estou aqui para isso, tá? E de verdade, ninguém sabe tudo, tá? Se vocês não entenderem alguma coisa, podem me perguntar, eu estou aqui para isso. Não saiam com dúvidas, tá? E é muito importante que vocês saiam daqui profissionais verdadeiramente capacitados, entendendo o que vocês estão fazendo. Bom, vamos lá. Do que trata a NR35? A NR35 trata sobre trabalho em altura. E o que a norma nos diz? Tá? Essa norma é uma norma regulamentadora, que ela tem força de lei, ou seja, as empresas elas são obrigadas a cumprir essa norma, tá? Assim como vocês também têm a parte de vocês, né? A obrigação de vocês de colocar a norma em prática também. A norma ela vem nos estabelecer as medidas, né, mínimas de proteção acerca do trabalho em altura, tá? Envolvendo tanto de forma direta ou indireta esses trabalhadores, envolvendo também o planejamento, a execução e a sua organização. E vocês sabem me dizer o que seria um trabalho, o que seria considerado um trabalho em altura? Vamos lá. Um trabalho, para ser considerado trabalho em altura, conforme a norma nos informa, é toda atividade que é executada acima de 2 metros do nível inferior do piso, onde haja o risco de queda, certo? Vamos lá. Se amanhã vocês tiverem que realizar uma atividade em altura, qual será o primeiro passo? Estamos aqui para aprender, mas vamos pensar, né? Que seria esse primeiro passo para mim estar realizando esse trabalho em altura? Eu acabei de falar, o que a norma vai nos dizer? Planejamento, organização e execução. Planejamento. O que seria isso? Então, no planejamento, eu vou verificar se não há possibilidade de realizar esse trabalho de outra forma, onde não seja necessário eu fazer esse trabalho em altura, tá? É isso que é planejamento. Se eu tenho outro meio de realizar esse trabalho que não seja em altura, eu vou fazer isso, tá? Agora, se não tem, eu vou trazer medidas de segurança para que, se acontecer uma queda, o risco, aliás, as consequências dessa queda, elas sejam minimizadas, tá? Então, para isso que serve o planejamento. E o planejamento, eu vou pensar no horário que eu vou executar essa atividade. Eu vou pensar como vai ser esse acesso a esse trabalho em altura. Como que eu vou fazer esse trabalho em altura? Que tipo de acesso eu vou usar? Eu vou usar uma escada? Eu vou ter que usar um andaime? Eu vou ter que usar uma PTA? Sabem o que é PTA? Plataforma de trabalho em altura. Então, tudo isso está no planejamento. Tudo isso eu tenho que colocar no papel, analisar como eu vou fazer esse trabalho em altura, para que seja feito da melhor forma possível, para minimizar os riscos, tá? E se acontecer uma queda, que as consequências também sejam minimizadas. Eu vou pensar também acerca de um acidente que pode ocorrer, eu vou colocar isso no planejamento. Sim, a gente tem que pensar em tudo isso, até mesmo no risco de uma queda, né? De acontecer a queda. O que eu tenho que fazer em questão de primeiros socorros? Como eu posso ajudar esse trabalhador? Vocês estão entrando agora na empresa, né? Mas será que vocês já trabalharam em outras empresas? Será que vocês já viram este documento? O PAE? Sabe o que significa essa sigla? PAE? Significa Plano de Atendimento
emergencial. Toda empresa tem que ter esse plano, porque nesse plano ele vai prever a análise de risco, tá? Os riscos que vocês estão expostos. Vai contemplar um acidente que possa ocorrer, uma queda em altura, quais são as medidas de socorro, de primeiros socorros, o que eu tenho que fazer, tá? Então, vocês têm que conhecer esse documento. Eu acredito que se vocês não viram ainda esse documento, a empresa vai passar um treinamento onde vocês possam conhecer esse documento, porque é importante, tá? Nele vai estar contemplado tudo, tá? Como eu falei, análise de risco, primeiros socorros, tá? Que vocês precisam fazer para ajudar esse trabalhador que sofreu essa queda. Na empresa, pode ser que tenha brigada de incêndio, né? Brigadistas de incêndio. Pessoas que estão capacitadas, que têm conhecimento para estar passando esse primeiro atendimento, até que o bombeiro militar chegue ou o SAMU. Então, é importante, eu não posso ajudar uma pessoa que sofreu um acidente sem ter conhecimento. Por quê? Eu posso agravar a situação da pessoa. Eu não posso fazer, porque eu acho que é assim, porque eu vi na internet que é assim. Eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo. Claro, não somos médicos, né? Não somos enfermeiros, mas se eu tenho conhecimento, eu vou fazer o possível para garantir que essa pessoa permaneça viva, para garantir que essa pessoa tenha o mínimo de consequências possíveis, tá? Então, eu vou dar o meu melhor com o conhecimento que eu tenho. Então, por isso que é importante ter funcionários dentro da empresa que tenham conhecimento de primeiros socorros. Tem um kit de primeiros socorros que fica na empresa. É bom vocês terem esse conhecimento de onde que fica esse kit, tá? E aí, tudo isso faz parte do planejamento. Depois eu vou para o segundo passo, que é a organização. Eu vi o horário que eu vou fazer, eu vi os materiais lá no planejamento, né? Eu coloquei os materiais que eu vou precisar usar para realizar esse trabalho. Eu vi como eu vou acessar esse trabalho em altura, vai ser por meio de uma PTA, vai ser por meio de uma escada, de um andaime. Então, eu vou separar esse material que eu já vi no planejamento que eu vou precisar. Vou separar o meu equipamento de proteção individual, tá? E aí, o próximo passo é a sua execução. Só que antes de executar, o que é executar? É ir para a prática, é colocar a mão na massa, é subir em altura. Eu preciso fazer a inspeção de segurança, tanto do ambiente, tá? Como do meu equipamento de proteção individual e da forma de acesso que eu vou fazer esse trabalho à altura. É escada? Então eu vou observar. A escada está em perfeito estado de uso. Ela tem aquele sapatinho, né, chama sapata, que é para a escada não escorregar, tá? Então, eu vou ver se ela é aquelas que abre de corrente, qual é a escada mais adequada para mim estar utilizando. Então, eu vou observar se essa escada, ela tem segurança. É um andaime? Eu vou observar, foi montado de forma correta? Ele tem trava de segurança embaixo? Então, tudo isso eu vou inspecionar. Vou olhar o ambiente, está sinalizado, né? O ambiente está seguro. O ambiente externo, se eu vou fazer o trabalho externo, tá chovendo? Tá ventando muito? Então, se tiver chovendo e ventando muito, né? É uma condição impeditiva, são condições impeditivas. O que são condições impeditivas? São condições que me impedem de realizar esse trabalho. Tanto no ambiente, como eu falei, chuva, ventania forte, tá? Como o próprio equipamento de segurança. O meu EPI, eu observei que o meu cinto, ele tá com corte, ele tá desgastado. As costuras, né, eu tenho que fazer essa verificação, essa inspeção. A costura, ela tá soltando, né? Os anéis metálicos, eles estão danificados, estão amassados, estão com ferrugem. Aí não serve, gente. Aí, nesse caso, esse cinto, ele tem que ser substituído por um novo, tá? Então, você vai inspecionar tudo,
tá? Inclusive a sua própria saúde, o seu próprio bem-estar. Eu estou bem para realizar esse trabalho em altura? Eu estou me sentindo bem, eu dormi bem, eu me alimentei de forma correta? Sim, gente, porque parece que não, mas a alimentação, ela pode te prejudicar. Ah, vai lá, eu fui almoçar e comi uma feijoada. Gente, é uma comida muito pesada. Imagina nesse calor que tá fazendo, né? Você vai realizar um trabalho depois do almoço, você bateu aquela pratada lá de feijoada, o que que vai acontecer? Você pode passar mal, né? E se você comer muito pouquinho, você pode sentir fome, também passar mal, sentir tontura. Então, a alimentação é muito importante. Você tem que ter uma alimentação balanceada, equilibrada, tá? Nem muito e nem pouco, a quantidade certa para que você tenha força de trabalhar, para que você se sinta bem, tá? E aí, lembrando, inspecionou o equipamento de segurança, né? O equipamento individual, o EPI, né? Inspecionei o local de trabalho, inspecionei o meio de acesso, tá tudo ok? Eu vou anotar onde, gente? No checklist. Vou marcar no checklist. Vou lá assinar minha permissão de trabalho, tá? Tem alguma não conformidade? Ah, eu observei que aquele andaime ali, ele não tá seguro. Eu vou confiar de subir naquele andaime? Não, gente. Eu vou, além de marcar no checklist, eu vou comunicar ao meu superior. E outra, vocês têm o direito de se recusar a subir em altura. Vocês sabiam disso? Isto está previsto na norma NR35, tá? Qualquer coisa que vocês verificarem que podem prejudicar vocês na questão de segurança, tá? Como eu falei, de repente o meio de acesso ele não está seguro, ou vocês não estão bem de saúde, vocês podem se recusar a fazer esse trabalho. E a empresa é obrigada a acatar, tá bom? Porque está previsto na norma. E quais são as doenças, pessoal, que pode impedir, né, o trabalhador de trabalhar com esse tipo de atividade, trabalho em altura? Então, tem algumas doenças: diabetes, pressão alta, pressão baixa, epilepsia. Vocês sabem o que é uma epilepsia? Epilepsia são aquelas pessoas que têm convulsão, né? Não sei se vocês já viram pessoas que passam mal e começam a tremer todo o corpo, assim, né? Elas caem no chão, começam a se debater e até mesmo a soltar uma baba, né? É uma situação, assim, bem complicada. Então, a pessoa que tem esse tipo de doença não pode trabalhar com esse tipo de trabalho, tá? Então, são condições impeditivas em relação à saúde do trabalhador. E isto está previsto na norma NR7, olha aí, NR7, que é casada com a 35. Por quê? Porque ela vai tratar dos exames médicos ocupacionais. Eu tenho certeza que vocês já fizeram o exame de vocês para estar aqui fazendo esse treinamento, né? Vocês já passaram pelo exame. Por quê? Porque trabalho em altura, o risco é grande, né? E como eu falei, se a pessoa tem alguma doença, ela não pode exercer essa atividade. Então, diferente de alguém que vai trabalhar no administrativo, né? Vocês têm exames específicos de saúde, exames de sangue, tá? Para estar detectando algum tipo de doença que impeçam vocês de realizar esse trabalho em altura. Por isso que é importante fazer o exame médico. E aí o médico ele vai observar se vocês são aptos ou não para realizar esse tipo de atividade. Então, é muito importante, tá? A questão de saúde do trabalhador, tá? São condições que podem impedir um trabalhador de exercer essa atividade, tá? Aí eu inspecionei e vi que tá tudo correto. Aí eu posso começar a fazer o meu trabalho em altura. E o que mais que eu preciso ter para realizar um trabalho bem feito? Ter foco, né? Foco naquilo que eu tô fazendo. Porque, gente, a empresa, ela põe em prática a norma de segurança, né? Elas trazem como eu, um profissional habilitado como técnico de segurança do trabalho para dar treinamento, né? Vocês passam pelo treinamento, vocês têm esse conhecimento, mas o que é o principal? É vocês ter foco, responsabilidade de colocar em prática.
Adianta eu vestir meu cinto e eu não ajustar ele de forma correta no meu corpo? Não adianta, gente. Adianta eu estar lá em cima e fazer o serviço de qualquer jeito, ficar pensando em outras coisas e de repente cair um material lá de cima. Por mais que esteja sinalizado, não sei, de repente vem um desavisado e passa aquele lugar que está sinalizado e cai a ferramenta em cima da cabeça da pessoa, porque você não está atento ao seu trabalho. Então é importante você ter foco. Estou em trabalho em altura, eu preciso ter foco no meu serviço. Esquece tudo. Foca no seu serviço. Enquanto você não descer lá de cima, presta atenção em cada gesto, em cada movimento que você está fazendo, para não colocar em risco a sua vida e a vida de outras pessoas, tá? Então é muito importante a gente manter o foco no trabalho, objetivo, responsabilidade. Como eu falei, comportamento seguro. Quem faz a segurança do trabalho no dia a dia são vocês, gente. A empresa vem, coloca a norma em prática, dá treinamento, né? Vocês têm conhecimento, mas na prática é vocês que fazem a segurança de vocês, tá bom? Então, observem tudo. Viu uma não conformidade? Passe para o superior de vocês, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o fator de queda. Eu tô lá, né, na atividade trabalho em altura e sabemos que tem um risco de queda. Então, temos 3 fatores de queda, tá? Que é o fator 0, conhecido também como fator menor que 1, o fator 1 e o fator 2. O que seria o fator 0? Aliás, o que quer dizer um fator de queda? Fator de queda é a altura da queda mais o comprimento do talabarte. E o que seria o fator de queda 0? O fator de queda 0 é quando o trabalhador ele vai fazer o ponto de ancoragem do talabarte acima da cabeça, tá? Ele vai fazer em cima da cabeça, ou seja, se ele sofreu uma queda, essa queda não terá impacto nenhum, ou seja, é o fator de queda ideal para trabalho em altura, tá? Temos também o fator 1, que o trabalhador ancora, faz essa ancoragem do talabarte na altura do peitoral. Olha a diferença. O fator 0 acima da cabeça, né? E o fator 1 na altura do peitoral, tá? Então, significa o quê? Que diferente do fator 0, o fator 1 ele já sofre um impacto, tá? E temos o fator 2, que é o não recomendado. Não é recomendado, gente, tá? Porque o trabalhador ele vai fazer o ponto de ancoragem do talabarte abaixo do joelho ou nos pés. Olha a diferença do primeiro, que é o 0, do 1, que é na direção do peitoral, e do segundo, fator 2, que é abaixo do joelho ou nos pés, né? Então, por isso que o 2 não é recomendado, porque a distância é grande, ou seja, o impacto que ele vai sofrer é grande. Vai ser 2 vezes o tamanho do talabarte, então não é recomendado. O ideal é o fator 0. Outra coisa, gravem essa informação que vai cair na prova, hein? O fator ideal para trabalho em altura é o 0, tá? Menor que 1 ou o fator 1. O 2 não é recomendado. Vamos falar um pouquinho do sistema de proteção individual contra queda. O que seria isso? O S, P e Q. Vamos lá, proteção de segurança individual contra queda. O que contempla esse sistema? Cinto de segurança, talabarte, capacete com jugular, tá, gente? Não serve aquele que não tem, por quê? Porque ele vai cair, né? Então, tem que ter a jugular. Luvas de raspa, bota de segurança, tá bom? Tudo isso faz parte do equipamento de vocês, tá? Temos também a proteção coletiva, como exemplo, o guarda-corpo, né? Então, tudo isso é importante, faz parte do trabalho de vocês, né? E tudo isso vocês têm que ter esse conhecimento e colocar em prática.
Mais uma vez eu digo, quem faz a segurança do trabalho na prática são vocês. Observem tudo, gente, analisem tudo, inspecionem, chequem, anotem, comuniquem, né? Trabalho em altura é coisa séria. Vocês já ouviram falar da suspensão inerte? O que seria isso? O que seria essa síndrome de suspensão inerte? É quando o trabalhador ele sofre uma queda e o cinto, né? Ele começa a apertar os membros inferiores desse trabalhador. Ou seja, ele vai parar a circulação do sangue. E a circulação do sangue, ela vai ficar somente ali nas pernas, não vai circular no corpo inteiro. E a gente sabe que é o sangue que leva o oxigênio para o cérebro, para os órgãos, né? Então, esse trabalhador, ele tem que ser rapidamente resgatado lá da altura, né? Rapidamente, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou acionar o corpo de bombeiros. Se eu não tenho ali no meu trabalho uma equipe especializada, eu vou acionar o corpo de bombeiro, o ideal que tenha, né? Como eu falei lá no começo, uma brigada de incêndio, pessoas que tenham conhecimento de primeiros socorros. Mas se as pessoas também não conseguem acessar esse trabalho à altura, tem que rapidamente chamar o corpo de bombeiros. Qual é o número do corpo de bombeiros? 193. Qual é o do SAMU? 192, né? Então é importante, tá? Por isso que eu falei, tem que ter conhecimento, senão você não tem como ajudar a pessoa, você não tem como prestar esses primeiros socorros, tá certo? E uma coisa que eu esqueci de falar, que eu lembrei agora, sobre o talabarte, tá? Vamos voltar um pouquinho lá, que eu esqueci de passar essa informação para vocês. Quando o trabalhador vai fazer o ponto de ancoragem, ele não pode fazer no mesmo lugar os dois talabartes, tá? Não pode colocar no mesmo lugar. Sempre você vai subir, você vai colocar um e deixar o outro embaixo. Aí depois que você colocou esse, você vai subir o outro e assim vai, tá? Não pode ser os dois no mesmo local. Por quê? Se você escorregar, sei lá, escorregou da mão, vai escorregar os dois e você vai cair. Agora, se você conectou um para depois conectar o outro, se um cair, você tá com um ancorado. Então, esse é o ideal, tá? Primeiro um e depois o outro. E outra coisa que cai na prova, hein, gente? Prestem atenção. O talabarte, ele é obrigado a ter o absorvedor de energia. Se o talabarte, guarda essa informação, ele é, ele é maior que 90 centímetros, é obrigado que esse talabarte tenha o absorvedor de energia. O que seria isso? O absorvedor de energia é o que vai absorver o impacto da queda. Ele vem todo dobradinho assim, envolto em um plástico durinho, tá? Então vocês têm que inspecionar também o absorvedor, ver se ele não tá aberto, se não tem assim algum corte onde ele queira já abrir, porque ele tem que estar totalmente fechadinho, porque ele só pode ser aberto se acontecer essa queda, e ele vai abrir sozinho, tá? Então você tem que inspecionar o absorvedor, tá bom? E lembrando, é maior que 90 centímetros, é obrigado a ter esse absorvedor previsto pela norma, tá certo? Então, como eu falei, né, tudo tem que ser inspecionado. Meu cinto de segurança, o meio de acesso que eu vou realizar esse trabalho em altura, o meu próprio bem-estar, estou bem, né, estou com a saúde ok para realizar esse trabalho. Lembrando do direito de recusa, que vocês têm direito a se recusar a fazer o trabalho em altura, tá? E não pensem o que o seu chefe vai pensar. De repente você está começando na empresa e aí pode acontecer de um dia você não estar bem. Ou você estava bem e de repente começou a se sentir mal. Bem na hora que você vai começar o trabalho à altura, você sinaliza seu superior. Avisa, ó, hoje eu até cheguei bem, mas não sei o que aconteceu, estou me sentindo mal, estou com mal-estar, com tontura. Sinalizem, porque senão vocês podem passar mal lá em cima e é pior, né? Não tenham medo do que o seu chefe vai pensar, um direito de vocês. Claro, né, gente? Não vamos abusar também, né? Vamos usar desse direito quando realmente a gente não está bem, tá? Então,
Esse é o treinamento que eu quis passar para vocês, né? Que eu passei para vocês hoje. Qualquer dúvida, estarei aqui, né? A gente vai fazer uma provinha. Vocês podem, antes da prova, gente, podem me perguntar, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem. E de verdade eu aprendo com vocês também, né? Quero agradecer a presença de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado toda a informação que eu passei, tá? E vocês coloquem em prática, tá? Lembre-se que qual o objetivo de vocês estarem aqui? Eu acredito que trabalhar é muito bom, né? E só que ninguém trabalha só porque gosta, né, gente? Vamos ser sinceros. A gente às vezes gosta muito do nosso trabalho, porém a gente trabalha também porque a gente precisa, né? Pagar as nossas contas, a gente precisa ajudar a nossa família, sustentar os nossos filhos. Então a gente tem que lembrar, quando a gente está lá na altura, de ter foco, de ter responsabilidade, de dar o nosso melhor, tá? Um salário é fruto de um bom trabalho. Faça um bom trabalho, gente, tá? Como eu falei, mais uma vez, para gravar na mente de vocês, quem faz a segurança são vocês na prática, tá ok? Bom, eu vou imprimir as provas para entregar para vocês, tá? Enquanto isso, qualquer dúvida, pode me perguntar, tá bom? Antes da prova, hein, gente? Tá ok? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa empresa, tá ok?